Olá, nós estamos hoje com o Dr. Antônio Miguel, advogado militante de Santo Amaro há mais de 40 anos, diretor tesoureiro do Instituto dos Advogados de Santo Amaro, ex-presidente da OAB Subseção de Santo Amaro, e hoje nós estaremos falando aqui sobre a questão IPESP-ana, a carteira de previdência dos advogados de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria de saber como é que a gente pode resolver essa questão fundamental, que é a questão da previdência dos advogados de São Paulo. Bom, nós advogados fomos surpreendidos por uma lei aprovada pela Assembleia que coloca em regime de extinção o IPESP. E isso criou um problema seríssimo para os advogados, porque muitos dos advogados aposentados ou mesmo dos contribuintes estavam vinculados tão somente à carteira de previdência dos advogados. Alguns sequer contribuíam para o INSS, porque sentiam-se tranquilos, porque era uma carteira administrada pelo Estado, onde eram oferecidas todas as garantias. E por uma questão de uma decisão do governo de acabar com essa carteira, foi apresentado um projeto de lei na Assembleia, onde, infelizmente, exceto 2 votos dos deputados do PSOL, todos os demais referendaram a proposta do governo, mesmo levando em consideração que uma grande parte dos deputados estaduais são advogados. Então, até por uma questão de solidariedade, por pertencerem à categoria, deveriam rejeitar, não aprovar esse projeto. Os únicos que se interessaram pelos advogados foram os 2 deputados do PSOL. O que aconteceu com essa lei? Ela colocou o IPESP em regime de extinção, sem uma perspectiva de quanto tempo vai durar essa carteira, porque se perdeu muito do patrimônio imobiliário da carteira, enquanto gerida pelo Estado. E agora, sendo gerida por um interventor, um administrador, nós não temos acesso às contas do IPESP, às aplicações que são feitas, e ficamos nesse regime de insegurança. Foi a proposta pelo PSOL uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, questionando a constitucionalidade da Lei 13.549, que colocou o IPESP em regime de extinção. Então, já que você está falando da questão da inconstitucionalidade da Lei 13.549, há uma DIN, ou 2 ADINs, lá no Supremo Tribunal Federal. Antônio Miguel, como é que andam esses expedientes judiciais lá no Supremo Tribunal Federal para informar aos companheiros advogados e IPESP-anos como é que está a questão jurídica à luz dessa impugnação através desses expedientes judiciais? Bom, são 2 ADINs que foram propostas, uma pelo PSOL e outra pelo Conselho Federal da OAB. Não tivemos nenhum apoio da OAB de São Paulo. E essas ADINs foram julgadas já, e foram julgadas parcialmente procedentes para decretar a inconstitucionalidade da Lei 13.549 no tocante à garantia do Estado e resguardar os direitos dos aposentados e pensionistas. Isso quer dizer que o Estado continua responsável pela carteira e os aposentados e pensionistas, na data da promulgação da lei, têm todos os direitos garantidos.
Eu até gostaria de saber, Antônio Miguel, quais são os direitos que os aposentados, os pensionistas e aqueles que implementaram as condições até maio de 2009 e que o Supremo garantiu o regime anterior, ou seja, a Lei 10.399. Você pode explicar para a comunidade jurídica o que ficou decidido e se já transitou em julgado esses expedientes judiciais lá no Supremo? Bom, apesar de ter sido interposto embargos de declaração da decisão, toda a decisão do Supremo transita em julgado, porque não há nenhum outro recurso além desse julgamento do Supremo. Então, teoricamente, a decisão transitou em julgado. Isso significa o seguinte, que o IPESP... Mas ela transitou, porque há, segundo informações do doutor Antônio Miguel, que acompanhou esse expediente lá no Supremo, a DDPA, através do PSOL e do Conselho Federal, eles intentaram os embargos declaratórios contra aquela decisão que houve no dia 14 de dezembro próximo passado. Eu queria saber o que já transitou em julgado e o que continua sub iudice, para poder esclarecer mais ou menos qual é a real situação dos advogados em função dessa nova lei aí, que é totalmente inconstitucional. Veja, não há incoerência no que eu falei, porque realmente decisão do Supremo transita em julgado. Esses embargos foram opostos, objetivando suprir algumas omissões. Então, qualquer decisão do Supremo que vier a ser acolhida pelos embargos opostos, será sempre no sentido de beneficiar os impetrantes. Agora, já transitou em julgado a decisão que garante a responsabilidade do Estado. Isso quer dizer que o Estado continua responsável pela carteira, ao contrário do que foi disposto na Lei 13.549. Há a questão do desconto previdenciário. Anteriormente, os aposentados e pensionistas sofriam um desconto de 5%. Essa Lei 13.549 praticamente estabeleceu um confisco dessas aposentadorias, aumentando a contribuição de 5% para 20%. Então, foi perpetrada uma ilegalidade, ou seja, um desconto suplementar de 15% de cada aposentado e cada pensionista. E também não foram aplicadas as regras da lei anterior no tocante ao reajuste dos benefícios que tem como base o salário mínimo. Os reajustes hoje estão sendo feitos com base no que dispõe a Lei 13.549 e continua sendo descontados 20%. Eu mesmo sou aposentado pelo IPESP e estou sofrendo um desconto de 20%. Então isso representa um confisco e inclusive contraria o que dispõe a decisão do Supremo. Quer dizer, a carteira de previdência não vem cumprindo a decisão do Supremo, cumprindo parcialmente no tocante à garantia do Estado, mas não no tocante ao reajuste dos benefícios e o desconto previdenciário. Eu acho que é interessante você colocar essa questão, muito embora ainda está sob júdice as duas ADIs, mas o mais fundamental é que ela transitou em julgado com relação aos aposentados. E o que nós estamos vendo é que o IPESP, o liquidante, o senhor Carlos Henrique Flori, ele não vem cumprindo essa decisão em devolver aquilo que foi cobrado a mais, em reduzir de 15% para 5% e, efetivamente, em majorar os benefícios de acordo com o salário mínimo. Você tem alguma informação, o que está sendo feito na esfera política, mormente junto ao IPESP, se a DDPA, que é a Associação em Defesa dos Direitos Previdenciários, única entidade que defende os advogados e pensionistas, se ela entrou com alguma medida para que o IPESP venha cumprir essa decisão do Supremo? Sem dúvida. A associação notificou o IPESP para que cumpra a decisão do Supremo, sob pena de ser instauradas medidas judiciais cabíveis, inclusive no tocante, sobretudo no tocante ao desconto previdenciário. O IPESP não só terá
que reduzir o desconto de 20 para 5, como fazer a devolução do que foi descontado a maior. A ADPA vem notificando, vem requerendo junto ao IPESP providências nesse sentido, mas tem havido muita dificuldade, porque o atual administrador do IPESP não é muito transparente, ele não dificulta todo o acesso que os advogados poderiam ter junto ao IPESP. Por exemplo, requerimentos que não são atendidos, dificuldade no protocolo de requisições, de pedido de esclarecimento e assim por diante. E temos notícias também que os recursos do IPESP não estão sendo bem administrados. E por que dizemos isso? Primeiro porque atualmente o IPESP tem uma arrecadação maior do que as despesas. Então, ele vem acumulando um patrimônio financeiro que, ao que consta, não vem sendo bem gerido. Primeiro, houve aplicações financeiras no fundo do Banco Pan-Americano, que é um banco conhecido cheio de problemas, que ficou sujeito à intervenção do Banco Central, posteriormente foi negociado com o BTG, né? Também houve aplicações dos bancos Chain, que também em liquidação. Passa por alguma irregularidade por também. Irregularidades. E agora, por último, fomos surpreendidos com a notícia de que há aplicações do Banco Cruzeiro do Sul, que também está sob intervenção do Banco Central. Bom, nós não podemos afirmar com absoluta certeza, até porque nós não temos acesso à contabilidade do IPESP, se esse dinheiro foi realmente recuperado na aplicação do Pan-Americano, do Banco Chain. Quanto ao Banco Cruzeiro do Sul, houve uma explicação do administrador de que esses recursos estão garantidos mesmo diante da situação do Banco Cruzeiro do Sul. Mas nós questionamos o seguinte: essas aplicações do IPESP estão sendo feitas em banco de segunda linha. Quer dizer, em bancos que o investidor não faria. Mas, Antônio Miguel, esse liquidante que administra a carteira, existe um conselho, o conselho tem uma representação. Nós temos lá os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, nós temos a Associação dos Advogados de São Paulo e nós temos o Instituto dos Advogados de São Paulo. Esses representantes não participam das reuniões do Conselho da Carteira e eles não estão lá para fiscalizar os atos do liquidante. O porquê continua não muito transparente, ou talvez por algum equívoco, mas qual é a representação nossa e se realmente eles estão lá para fiscalizar? Porque essa é a grande dúvida dos 40 mil advogados que foram vítimas desta lei teratológica e constitucional. Então eu queria saber o porquê também não acionar as nossas entidades representativas para fiscalizar melhor esse dinheiro que está sendo investido em fundos para tentar recuperar a carteira de previdência. Essas entidades, foram elas, inclusive, que indicaram o liquidante. Elas deveriam ser mais atuantes, deveriam abrir a contabilidade do IPESP, deveriam facilitar o contato dos advogados com a sua entidade previdenciária. Mas isso na prática não ocorre, quer dizer, está sendo muito difícil, está sendo muito complexo esse relacionamento e, na verdade, essas três entidades que são, na verdade, responsáveis pela boa ou má gestão do IPESP, porque são elas que realmente participam e elas teriam que prestar contas aos advogados. Isso não vem ocorrendo. Mas essas entidades não seriam apenas órgão consultivo, elas não têm poder de deliberar junto ao liquidante. E com relação agora a essa nova lei, a lei de acesso às informações públicas, nós temos agora uma lei que foi editada
no tempo passado, agora em setembro, melhor dizendo, em novembro, 18 de novembro de 2011, a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso às Informações Públicas. Essa lei que passou a vigiar agora, a partir do 16 de maio, essa não seria uma forma de você cobrar do liquidante e dos representantes maior transparência, até porque eu acho que esse é o melhor instrumento que nós temos, os advogados de terceira idade, os advogados que fazem parte da carteira, para justamente postular, pleitear, requerer junto ao liquidante que as contas sejam abertas e para que a gente possa ter o controle desses investimentos. O que você acha dessa sugestão, Antônio Miguel? Olha, eu entendo que antes mesmo que essa lei entrasse em vigor, a obrigação do liquidante é prestar contas da sua gestão, sobretudo em se tratando de um órgão previdenciário que estava sob regime de extinção e cujo regime foi abortado pelo Supremo. Agora, com a nova lei em vigor, abrindo as contas públicas, as informações, quer dizer, na verdade, a obrigação é maior ainda, né? Quer dizer, esses conselheiros, esses representantes desses institutos, e principalmente da OAB São Paulo, que é o nosso órgão de classe, eles teriam que exigir do administrador maior transparência. Mas eu acho que isso vai depender da atuação dos advogados, de exigir essa maior transparência do IPESP e exigir que seja dada mais informação. Perfeito, Antônio Miguel. Eu acho importante essa colocação. Acho que a função do advogado também é fiscalizar os atos do liquidante. A DDPA propõe aos colegas que fazem parte da carteira de previdência dos advogados que ingressem com alguns requerimentos ao liquidante da carteira, ao Dr. Carlos Henrique Flori, com pedido de acesso às informações públicas, que haja maior transparência junto às contas públicas que são administradas pelo liquidante e pelos representantes, e a gente também pode cobrar a nível também do Parlamento Paulista em convocar o Dr. Carlos Henrique Flori, que venha à Assembleia Legislativa de São Paulo fazer lá um pronunciamento sobre essa questão dos recursos, como estão sendo administrados, e colocar essas contas para a sociedade, principalmente para os advogados vítimas dessa Lei 1349, a real situação da nossa carteira de previdência. Aliás, é importante ressaltar que esse foi o maior golpe que a advocacia paulista sofreu, foi a liquidação da carteira de previdência dos advogados. Para a gente concluir o nosso programa, eu queria saber do Antônio Miguel o que ele acha de amanhã a gente criar um fundo previdenciário para os 800 mil advogados do Brasil, em razão desta questão que causou grandes transtornos à advocacia paulista. Eu queria que o Antônio Miguel, em breve síntese, o que ele acha dessa proposta da DDPA de amanhã a gente criar a nível nacional um fundo previdenciário para atender os 800 mil advogados. Olha, realmente seria muito bom se conseguisse viabilizar esse fundo. Eu vislumbro assim, muitas dificuldades para fazer isso, porque abrangeria o território nacional. Vejo que é difícil até mesmo fazer a nível estadual, mas seria a solução para os advogados. Um fundo, e seria um fundo com poder de fogo muito grande. São, afinal, 800 mil advogados. Mas isso vai depender muito da vontade política dos novos dirigentes, que, aliás, vão ser eleitos agora, em novembro deste ano. Vamos ter eleições na OAB e é importante que quem ganhar leve em frente essa proposta. É uma proposta difícil. Eu reconheço que é difícil, teria que haver muita vontade política, mas seria uma solução maravilhosa para os advogados, que hoje estão numa situação de insegurança absoluta, não só
pelo mercado de trabalho, que está totalmente aviltado. Houve a proletarização dos advogados, e de modo que uma segurança como essa seria muito bem-vinda. Eu gostaria de agradecer o colega doutor Antônio Miguel pela brilhante entrevista, colocou questões fundamentais com referência à nossa carteira, mas queria deixar aqui um abraço especial a todos os advogados participantes da carteira, que nós estamos fazendo injunções políticas até no Parlamento Paulista para a gente amanhã criar uma CPI do IPESP para verificar essa real situação da carteira previdenciária dos advogados, que atingiu a previdência de 40 mil pessoas, indiretamente deixou em situação periclitante 200 mil pessoas. Então, queria agradecer e colocar à disposição o Antônio Miguel para uma próxima entrevista, para esclarecer melhor essa questão que atormenta a advocacia, principalmente de terceira idade. Tá, muito obrigado pelo convite. E foi uma honra poder falar para os advogados, principalmente sobre uma questão tão melindrosa como essa da previdência dos advogados. Obrigado, doutor Miguel, e até breve.